Boa noite, meus irmãos, que todos sejam bem-vindos. Hoje é o primeiro evangelho ao vivo, pelo Facebook, na página do Centro Espírita Batuíra, aqui do Bálsamo. Peço a vocês, meus irmãos, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, que Ele possa estar presente em nossos trabalhos de hoje, na nossa leitura, no nosso entendimento, que possa trazer o discernimento através do Evangelho. Então, elevemos nosso pensamento em prece. Vamos fazer a prece do Pai Nosso. Vamos fazer a prece do Pai Nosso. Elevemos esse pensamento concentrados com a espiritualidade, com Jesus. Pedimos a força, a fé, a esperança nos dias de hoje, que tanto necessitamos do Teu apoio, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. E assim seja. Que todos sejam bem-vindos. O evangelho de hoje é do capítulo 10, é a indulgência. O item 16. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los, ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos, senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequência se deve tirar de vossas palavras? É que vós que censurais não teríeis feito o que reprovais, e valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgente para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração, e que, por conseguinte, desculpa as faltas que censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que proclamais tão alto anátema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. José Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Tá aí, meus irmãos, o evangelho de hoje. Um item muito difícil, que nós todos necessitamos trabalhar em nós mesmos. Todos nós temos essa falha. Muitas vezes, a maioria das vezes, nós vemos o defeito do outro e esquecemos de corrigir aquilo que está em nós. A maioria das vezes, aquele que aponta o dedo para o seu irmão, esquece de analisar as suas próprias atitudes. Então, o que incomoda no seu irmão, na verdade, é aquilo que ele tem de mais latente, ou um defeito que ele próprio tem. Então, quando enxergamos no outro
algo que achamos que não convém, e isso parte do nosso interior. Isso nos incomoda porque aquilo também faz parte dos nossos defeitos. Então não temos em nenhum momento o direito de julgar alguém, aniquilar a pessoa, apontar o dedo e deixar que ele não seja sem chances, né, que ele não tenha a chance de melhorar. Porque quando acusamos muito uma pessoa, não ouvimos, não temos o discernimento de ter de ter essa pessoa a chance de melhorar, é porque nós apontamos o dedo e não ouvimos, não temos carinho. E isso é muito importante, que possamos ter carinho, que possamos entender, que possamos examinar os defeitos alheios com mais cuidado. Porque quando nós pegamos o defeito do outro e jogamos, vamos dizer assim, no ventilador, nós vemos que nós estamos praticando um ato muito pior do que aquilo que ele fez. Porque isso se chama falta de caridade, falta de amor. Porque Deus não faz isso conosco. Deus nos trata de uma forma considerando que somos seres em evolução e que nós podemos errar sim. E Deus está ali para nos reerguer, para nos apoiar, como um pai amoroso. O pai ou a mãe, que pai ou que mãe, aponta um dedo para o filho, aponta o seu defeito e não dá-lhe a chance de melhorar? Então assim Deus é conosco, né? Jesus sempre não quis julgar os seus irmãos. Em toda a vida terrena que Jesus esteve conosco, ele nos ensinou a não julgar, mas sempre a acolher. Eu coloquei aqui, tirei quando nós vamos fazer uma leitura do Evangelho, a gente faz umas pesquisas, né? Então, do livro Evangelho do Chico Xavier, olha as palavras do Chico. O mais difícil não é viver, é conviver. Muitas pessoas gostam de usar a franqueza, mas é uma franqueza que joga tudo no chão, né? Então acaba com a pessoa, eu sou franca, eu falo a verdade, mas ai dessa verdade, que se for feita para machucar, não vai estar ajudando em nada, né? Então Jesus nos mostrou isso, então termos doçura, misericórdia em nossas palavras e apontar os erros para os nossos irmãos. Então outra frase do Chico nesse livro é assim, olha que coisa mais linda. O Chico, né, nos deixou preciosas lições de humildade, de amor, de carinho. Sou adepto da verdade, mas acho que a verdade não deve ser lançada na cara de ninguém. Jesus silenciou na frente de Pilatos. Olha só, meus irmãos, uma situação tão crítica em que Jesus poderia se defender, né? E Jesus silenciou, era inocente, estava ali, né, para mostrar para nós a lei de amor. Então ele silenciou, usou da sua humildade, ele não se defendeu a si próprio, né? E outra frase aqui, graças a Deus nunca me prevaleci da verdade para humilhar alguém. A verdade que esmaga está destituída de amor. Deus não age assim. A verdade só deve ser dita quando possa servir de alavanca para reerguer quem se encontra no chão. Eu fugiria de quem só tivesse verdades para me dizer. A gente enlouquece. Deus não nos violenta. A razão nunca está de um lado só. As pessoas que se orgulham de ser francas demais estão escondendo de si mesmas a sua própria realidade. Vocês me perdoem, mas o que é o que eu penso. Então, essa é uma palavra do Chico, que ele deixou nesse livro Evangelho de Chico Xavier. Então, não foi psicografada, não, foi a palavra dele, né? Que ele deixou sobre a renúncia, a indulgência, sobre esse assunto, né? Ele ensinou a humildade, o amor ao próximo, porque Jesus, tendo
todo o direito de se defender, ele se calou diante de tantas situações e ele nos acolheu. Quantas e quantas pessoas estiveram diante de Jesus e modificou seu comportamento pelo amor que ele teve para com aquela pessoa, pela sua indulgência perante o pecado, perante o erro daquela pessoa que o procurou, né? Nós sabemos da história, pela história, enquanto Jesus esteve conosco, são várias pessoas que se converteram perante aquela aura de amor, aquela humildade, aquele acolhimento. Na verdade, Jesus acolhia as pessoas com todos os seus defeitos, com todas as suas, né, com tudo aquilo que a pessoa fazia de ruim, e Jesus procurava ver o bem na pessoa, né? Uma frase também de Paulo de Tarso: examinai tudo, retende o bem. Aprender a examinar com imparcialidade e reter aquilo que é bom. Nós necessitamos aprender isso, né? A gente vê muito o erro do outro e esquece da qualidade, de exaltar a qualidade que o nosso irmão tem. E isso, meus irmãos, é falta de caridade, é falta de indulgência. Então, dentro da lei de amor, a indulgência é uma das práticas que nós devemos aprender a ser indulgentes com o nosso irmão, né? Então, e nesse livro, que é o Evangelho de Chico, também tem uma fala do Emmanuel com Chico. Então, Emmanuel falou certa vez: Chico, se alguém se aproximar de você dizendo que vai capinar o mundo, você não deve questionar. Dê a ele uma enxada. De fato, não podemos tirar o entusiasmo de ninguém. Olha só, isso é muito importante. Muitas vezes a pessoa pensa em fazer algo e nós vamos ali, né? E cortamos a pessoa assim no seu entusiasmo e criticamos, não incentivamos, né? A crítica, olha isso aqui, para nós, irmãos espíritas, dentro da casa de oração. Isso aqui foi Emmanuel, um diálogo entre Emmanuel e Chico Xavier. A crítica dos opositores de nossa fé nos dói tanto, não nos dói tanto quanto a crítica dos nossos irmãos de ideal. Olha, isso é muito importante, meus irmãos, que nós convivamos dentro da casa de oração, dentro da doutrina de espírita, e observamos essa fala de Emmanuel com Chico. Olha só, vamos incentivar a todos. Não somos donos do movimento da casa espírita. A casa espírita não tem dono. Vamos criar oportunidades para o crescimento dos outros. Ninguém precisa anular ninguém. Sobra espaço para as estrelas no firmamento. Todas podem brilhar à vontade. Então, isso foi um diálogo entre Emmanuel e Chico sobre a doutrina, sobre os nossos irmãos, como nós nos comportamos dentro da doutrina espírita, né? Muito interessante, muito oportuno, muito importante a gente verificar isso. Às vezes o irmão está começando lá na doutrina e a gente não incentiva, não estende a mão, aí logo caça um defeito, não deixa a pessoa prosseguir no seu trabalho, no seu estudo, na sua melhora. A maioria das vezes nós não estendemos a mão àquele que chega, simplesmente colocamos de lado, porque estamos preocupados com o nosso próprio umbigo, né? Eu me acho demais, eu sou demais, eu não preciso estender a mão para o meu irmão na doutrina espírita. Então, esse diálogo entre Emmanuel e Chico fala essa indulgência que devemos ter dentro das casas espíritas com os nossos irmãos. É muito importante essa fala, e é muito importante que nós possamos aprender a estender a mão aos nossos irmãos, que estejam em situações de risco, de algo que ele praticou, que só você estendendo a mão ou aprendendo a ouvir, aprendendo a acolher, que você vai salvar aquela pessoa. Então, a indulgência, meus irmãos, ela abre os horizontes daquele ser. Quando você pratica a indulgência, você pratica o amor de Deus, o amor de Cristo. Cristo não nos pediu que
estivéssemos sós, mas pediu que estivéssemos entre os irmãos. E quando a pessoa é indulgente para com o erro do outro, você pode observar que ela está sempre rodeada, ela é amada. Ela recebe isso em troca, esse amor, né? Essa empatia. Trata-se de uma empatia, né? A indulgência, ela traz isso para nós. Quando a gente, não é passar a mão na cabeça, mas é aconselhar, é acolher, é estender a mão, não apontar o dedo, né? Porque quando nós apontamos o dedo, nós acabamos de destruir, acabamos de colocar a pessoa lá no chão, não dá chance de levantar. Nós rotulamos, nós criticamos, nós eliminamos todo o potencial que a pessoa tem de crescer, de mudar os seus comportamentos. E Jesus, quando esteve conosco, foi totalmente o contrário, porque ele convivia com pessoas de má índole, pessoas que necessitavam ali do seu apoio, do seu amor, e ele convivia normalmente com isso. E ele foi muito criticado na época, porque ele só andava com pessoas que necessitavam de melhora, né? Ele não andava com os perfeitos, porque Jesus veio para quem está doente. Jesus veio para nos ensinar o amor, veio para nos trazer a cura moral, a cura espiritual e a cura material. Porque, meus irmãos, quando nós temos a compaixão de tratar o nosso irmão que cometeu algum erro com amor, é nós que vamos receber em troca, né? Nós vamos receber esse amor, essa empatia. E quanta felicidade de ver a pessoa se reerguer, se tornar uma pessoa melhor por um conselho, né, que você dá, por uma mão estendida, pelo amor, um abraço, um carinho. Então, meus irmãos, é assim que nós devemos tratar o nosso irmão, com indulgência. Isso deve ser trabalhado todos os dias em nós, porque é da nossa índole, como espíritos imperfeitos que somos, errar muito nisso. Nós criticamos muito, nós falamos muito do outro e esquecemos que nós devemos melhorar nós em primeiro lugar, né? Tem uma fala de Paulo de Tarso assim: segundo o poder que o Senhor me deu, para edificação, não para destruição. Olha só a fala de Paulo de Tarso. Deus deu poder a ele para edificar, não destruir. E Emmanuel completa: não estamos na obra do mundo para aniquilar o bem imperfeito, né? O bem mal feito, uma coisa assim, mas para completar o que se encontra inacabado. Então nós estamos aí para destruir? Não. Porque aquele que não tem a indulgência com seu irmão, ele próprio, ele é tão severo, deve ser severo consigo mesmo. Então ele reflete aquilo que incomoda ele e naquilo que ele próprio é. Então quando você vê uma pessoa muito dura, muito crítica, que está ali o tempo inteiro te censurando ou censurando o irmão, você pode saber que ele precisa parar aquela aresta, porque aquele problema está nele, né? Olha, meus irmãos, quando eu fui preparar para fazer esse evangelho sobre a indulgência, a gente faz umas pesquisas e procura algum material, né? E aconteceu algo muito importante para mim, e eu venho falar para vocês: a espiritualidade não faz nada por acaso, mas não é nada por acaso mesmo, não existe coincidência, né? Então, eu achei uma mensagem no livro O Espírito da Verdade. Ela se chama Deus te abençoe. E essa mensagem é justamente capítulo 10, item 16. E essa mensagem é um fato ocorrido, né? Quando os personagens aqui estavam encarnados. E foi contado aqui pelo espírito Hilário Silva. E eu fiquei muito emocionada porque, ao acaso, né? Vamos dizer assim, não foi planejado por mim, que essa mensagem fala do lar de Anália Franco, a nossa benfeitora, né? Uma hora eu vou tirar um momento para fazer um trabalho de mostrar para vocês como que era o trabalho de Anália Franco e o nosso benfeitor Batuíra, que os dois trabalhavam
praticamente juntos, né, em São Paulo, com a divulgação da doutrina espírita e com a caridade. Então, assim, eu fiquei entusiasmada quando eu fui trabalhar a indulgência e procurei uma mensagem para falar e me saiu essa, que justamente era um fato que ocorreu em uma das instituições da nossa benfeitora Anália Franco, né? Então, vamos lá, eu vou ler. Olha, logo após fundar o lar Anália Franco, na cidade de São Manuel, no estado de São Paulo, viu-se Dona Clélia Rocha em sérias dificuldades para mantê-lo. Vocês não sabem, Clélia Rocha era um braço direito da Anália na época, né? Ela era uma diretora de uma das instituições. Tentando angariar fundos de socorro, a abnegada senhora conduzia crianças aqui e ali em singelas atividades artísticas, acordava almas, comovia corações e sustentava o laborioso período inicial da obra. Então, a Anália, juntamente com a Dona Clélia Rocha, elas tinham banda musical, tinham um grupo de teatro e faziam esse trabalho para que angariar fundos para manter as instituições, né? Desembarcando certa noite em pequena cidade, foi alvo de injusta manifestação anti-espírita, apupos, gritaria, condenações. Dona Clélia, com auxílio de pessoas bondosas, protege as crianças. Em meio à confusão, vê que um moço robusto se aproxima e, marcando-lhe a cabeça, atira-lhe uma pedra. O golpe é violento. O sangue escorre, mas a operosa servidora do bem procede como quem desconhece o agressor. Medica-se depois a espíritas devotados que surgem. Dona Clélia demora-se por mais de uma semana orando e servindo. Acabava de atender a um doente em casa particular, quando entra a senhora aflitíssima. É mãe, tem o filho acamado com meningite e pede-lhe auxílio espiritual. Dona Clélia não vacila. Corre ao encontro do enfermo e, surpreendida, encontra nele o jovem que a ferira. Febre alta, inconsciência. A missionária desdobra-se em desvelo, passes, vigílias, orações, enfermagem carinhosa. Ao fim de 6 dias, o doente está salvo, reconhece-a envergonhado e, quando a sós, beija-lhe respeitosamente as mãos e pergunta: "A senhora me perdoa?" Ela, contudo, disse apenas com brandura: "Deus te abençoe, meu filho." Mas o exemplo não ficou sem fruto, porque o moço, recuperado, fez-se valoroso, militante da doutrina espírita e ainda hoje, onde se encontra, é devotado batalhador do Evangelho. Então, essa passagem foi contada no livro O Espírito da Verdade, pelo Espírito, né, Hilário Silva, psicografia de Chico Xavier. Então, meus irmãos, olha que história maravilhosa, né? Ela foi atacada, ela foi machucada e ela fingiu, né, que aquilo não aconteceu. Então, Deus colocou essa pessoa em vosso caminho novamente e ela socorreu. O que aconteceu? Ela salvou uma alma, né? Essa pessoa, ela conseguiu evangelizar pela obra dela, pela atitude dela, não por palavras, né? Não por acusações, mas pela atitude dela, ela conseguiu que esse irmão se tornasse um espírita fervoroso, defensor do Evangelho de Jesus. Então, que fica aí essa mensagem para que possamos refletir nessa palavra tão significativa para nós, na nossa reforma íntima, no nosso modo de ver as pessoas, no nosso modo de enxergar a nós mesmos. Porque quando, meus irmãos, apontamos muitas falhas dos outros, pode saber, né? Já viu aquele
quando você fala assim, se você tem luz, você enxerga luz no outro. Mas se você não tiver luz, o que você vai enxergar, né? Então, aquilo que você destina ao outro parte de você, do seu coração, da sua mente, do amor que você tem. Então, geralmente quando a pessoa está muito amarga, muito assim, descontente, infeliz, ela consegue só enxergar coisas ruins. Isso atrai para ela mesma energias negativas, né? Então a indulgência está aí, o Evangelho de Jesus, a nos ensinar sobre nós mudarmos as nossas condutas. Chico Xavier, para quem tiver o interesse de ler, nesse livro Evangelho do Chico Xavier, tem muitas passagens maravilhosas que nos fala da humildade, nos fala do amor, nos fala da indulgência. Então, meus irmãos, finalizando, vamos para a prece final. Eu venho pedir a todos que continuem orando, estudando. Nós estamos afastados da casa espírita, muita saudade, né, de estarmos reunidos com os nossos irmãos, mas eu quero pedir, meus irmãos, principalmente o pessoal, meus irmãos da Casa Espírita Anália Franco e da Casa Espírita Batuíra no Bálsamo, meus irmãos, fiquem em prece. Logo estaremos juntos novamente. Não deixem de estudar, não deixem de orar, fazer as preces pela humanidade inteira. São muitos irmãos encarnados em desespero, são muitos irmãozinhos desencarnados também necessitando das nossas energias, das nossas vibrações. Então, elevemos nosso pensamento, agradecemos a Jesus mais essa oportunidade. Que a Mãe Santíssima esteja com cada um de nós e que assim seja.